Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 9 horas e 24 minutos, dia 25 de 2 de 2022. Temos uma manhã quente, 24 graus, 25 graus, aqui em São Paulo. Porém, entretanto, todavia, o tempo está nublado, sol entre nuvens, mas dizem que quem for aí para o litoral encontrará dias ensolarados. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde, paz. Vamos em frente, firmes na luta. Queridos, para eu não esquecer, como a gente faz muitas coisas aqui e eu gosto de entregar sempre aquilo que eu prometo, eu vou fazer primeiramente os balanços corporativos e 2 destaques. É claro, né? O mercado ele ainda não abriu, eu estou gravando mais cedo aqui. Bom, primeiro eu vou fazer aquele racional do mini índice, né? E pode ser que de ontem para hoje um ou outro e-mail ou alguma coisa do gênero eu não responda, porque sempre quando tem alguma turbulência, alguma coisa de domínio público, então o que eu falaria? Falaria em compra agora, a 112.980. Se a gente tivesse numa sala de imersão, alguma coisa assim, numa transmissão, para fazer um giro, daí a gente olha o alvo depois. Mas eu compraria agora a mercado. Seria o racional aqui do YouTube, simulando como se nós estivéssemos numa aula, alguma coisa assim. Há um desequilíbrio no momento, tem mais força vendedora que compradora. Né? Não é tanta diferença assim, mas há uma diferença. E a gente falaria em compra, a gente pode ver o alvo daqui a pouco, né, desse racional, não é um comando oficial. E aí eu vou fazer os balanços, né, para que nós não nos esqueçamos, e vou fazer 2 destaques que são Redor e também Sul América. Elas estão envolvidas numa negociação. Eu penso que Redor, essa queda de ontem gerou oportunidade. Se abrir caindo hoje, melhor, né, para quem está de fora e deseja comprar. Na verdade, Redor, na minha visão, tem mais claro que a água um alvo aos 75 no horizonte aí, talvez de 2 meses. Pô, mas esse é um alvo maluco, tal, é o que eu penso. Eu acho que a ação pode subir 50% no horizonte de 2 meses. Né, isso baseado no semanal, a gente vai ter aqui o mensal também. O mensal, se não, é muito forte. O rompimento de 45,44 acionou um martelo clássico com longa sombra inferior. E quando a gente fala em Sula 11, aí o bonde passou, né? O bonde passou. Ela está subindo 40% no mês. Lembra que eu falei, pessoal, que muitos ativos, mesmo havendo ainda um cenário embrionário de alta, não tem capital para distribuir entre todos os setores, mas que a gente poderia ver no mês ações subindo 20, 30, 40%, é isso. Só que o que eu acredito? Que a partir de março isso ocorra com um número de ativos maior. Acho que março vai ser um mês bem positivo. Então, no semanal, né, é uma barra elefante, deve ter continuidade de movimento. Tem traders que só operam esse tipo de situação, eles esperam esse tipo de movimentação para se posicionarem. Eu acho que não faz sentido, porque a média de 21 está aqui tá logo acima de R$26, o ativo está 35. Então, qual que teria sido a minha estratégia? Eu expliquei, ó, nós tínhamos um topo, aqui formou-se, além de um arame, uma estrela cadente, no dia 27 de junho. Essa estrela cadente deu início a um movimento de queda muito forte, né? A ação saiu de quase 38, foi a 22. Então, o investidor poderia ter usado 2 pontos como stop. O primeiro ponto, 37,91, né? E o outro ponto, ele poderia ter usado 37,52. Por quê? Porque a máxima foi 38,21. Então, esses 2 pontos, né, poderiam ter sido utilizados, um deles como stop. E aí teria estopado de forma inteligente. Então, para quem fala que eu não gosto de stop, isso não é verdade. Neste caso aqui, o stop gain seria 2 pontos importantes como referência e poderia ter saído praticamente na máxima do movimento.
Pode continuar subindo tal, mas eu acho que para quem pegou aqui embaixo o efeito mola, simetria, 3 testes da LTA, poderia ter entregue aqui em cima, é a minha visão, né? Perfeito? E hoje, de repente, espera abrir, marca a máxima, a mínima do dia, depois do meio-dia, vai lá, põe stop, uma ordem válida até executar. Uns 10 centavos abaixo seria pelo menos a minha estratégia. Certo? Ó, o mini índice já está um pouco mais de 100 pontos acima do que a gente comentou. Eu acho que busca 113, então seria um racional para entregar lá no 113. Um pouquinho mais de 1000 pontos, acho que busca 113 ainda hoje. Porque tem um W aqui, nem chegou até o eixo, fez um pullback na média de 21, então é isso. Ficou um pequeno gap aqui na abertura. Legal, então o ativo que a gente vai fazer a seguir é Pomo 4, né? Falando dos balanços que foram divulgados. Pomo ontem deixou um sinal bem interessante, que é um martelo clássico, né? O rompimento de 2,81 deve trazer um movimento de alta bastante intensa. Então, quer dizer, é um sinal clássico aqui de compra, um martelo. Aí saiu o balanço também da IRBR3. Olha, a IRBR3, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas está longe de ser um ativo que eu escolheria, né? Acho que não faz sentido você tendo... Por exemplo, você prefere comprar IRBR3 ou Pomo? Acho que a resposta é óbvia, né? Eu prefiro 100 vezes comprar Pomo. Se eu tivesse 10 milhões e eu tivesse que alocar entre Pomo e IRBR3, eu compraria 10 milhões em Pomo. Seria a minha ideia. A minha, né? Não significa que a gente acerta sempre, mas seria a minha ideia. A CCRO3. Aqui você pega um ativo que saiu de um patamar próximo dos R$11, chegou a bater acima dos 13, corrigiu. E a CCRO13 é aquele típico caso do olé, né? Porque ela chegou a trabalhar abaixo do 10,44, mas não em fechamento. Então você olha aqui e fala, é um topo duplo, né? Você olha aqui e fala, pô, eu tenho aqui um topo duplo, né? Só que não. Então, abrindo de lado, caindo, subindo, eu penso que é compra enquanto esse ponto for preservado, né? E é um martelo, é um sinal de compra, é um sinal de fundo. Aí nós teremos a Hypera, Hype 3. Já fiz operação pública com esse ativo, é uma simetria. Se você observar, por exemplo, aqui o gráfico mensal, né? O viés é de alta. Se você observar o gráfico semanal também, há um eixo aqui a 29,88, alvo mínimo nos 37, é a impressão que nos passa, e no diário eu penso que essa leitura é reforçada. Então, mesmo aos trancos e barrancos, no meu entendimento, uma excelente opção para quem quer seguir tendência. A tendência ela não é mais de baixa, né? Então tem um fundo duplo, um eixo aqui. E aí nós temos Americanas, Amer 3. Americanas deixou um candle interessante ontem, né? Uma recuperação, não sei se chega a ser uma barra de ignição. É interessante, eu acho que de todo modo, né? Ela teve esses problemas com os ataques hackers e tal. De toda forma é compra, porque nós estamos diante de uma espécie de canal aqui. O alargamento, né? Então o candle isoladamente e o próprio padrão de alargamento chamam compra. A IJHSF é uma das ações das nossas carteiras. Essa movimentação gera oportunidade. Ontem um sinal interessante, um candle verde de recuperação, apesar da queda, né, porque houve um gap de
de baixa muito forte. Ademais, acima de 5,55 deflagra um rompimento falso de uma região de fundo, um pivô de baixa. E aí Grendene. Grendene é um dos ativos mais escandalosamente descontados desse que a gente acompanha. Penso que a melhor opção do setor calçadista, no semanal desenha uma simetria de alta. É uma espécie de ombro, cabeça-ombro invertido aqui. Né, no diário não fechou abaixo de 7,95, isso é interessante. E aí temos Randon, que é a Rapt 4. Eu acho que com Marco Polo são as duas melhores opções. Se aproximou de uma LTA. O candle de ontem muito forte, né? Uma penetração falsa do 10,72. A Fórmula 1 anuncia o cancelamento da etapa na Rússia devido à guerra da Ucrânia. É uma barra elefante de ignição, na minha humilde interpretação. E temos SAPR11, que também é parte integrante dos nossos portfólios. É uma ação que ela mistura aqui um ombro e cabeça-ombro invertido de grandes proporções, com um mastro-bandeira, enfim. É para o alto e avante. E aí teve a Vale, né, cujo balanço eu vou fazer Vale aqui e lá fora. Então tem a Vale 3. A Vale ontem ela subiu 1,24, ela conseguiu subir. Movimento importante porque ficou com uma leitura. A prancha do pirata geralmente é um padrão mais longo, mas de todo modo é a mesma ideia, né? É como se fosse aqui um mastro bandeira de queda. E ela fechou bem acima dos fundos, né? Uma situação interessante, porém, entretanto, todavia, o minério tá parado ali, não ajuda muito, mas tem um desenho de alta também, enfim. Vale para quem pensa numa exposição de médio para longo prazo, é interessante. Curto prazo eu tenho as minhas dúvidas, tanto que a gente tem Gerdau e tem Semin. E aí nós temos Odontoprev. Odontoprev já fez parte, ODPV3, já fez parte com muito sucesso de uma carteira nossa há algum tempo atrás. Não é um ativo fácil de operar, Odontoprev. Ela está praticamente aqui desde o início de dezembro do ano passado, no movimento lateral. Isso muitas vezes vai minando a paciência do investidor, né? E por aí, só que ela tem um ombro, tem uma mistura de padrão diamante com oco invertido, mas assim, para quem investir na área da saúde, o que está melhor, Redor ou Odontoprev? Você entende? Então, essa que é a questão, né? Você vai ver um imóvel, por exemplo. Você vê 3, 4 imóveis, você vai escolher o melhor. Pode ser que todos sejam interessantes, mas a não ser que você tenha capital para todos, né? Então, os balanços e destaques são esses. Então, agora, queridos, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Eu sempre volto aqui nos vídeos anteriores para ver se tem algum pedido, algo que ficou pendente, pelo carinho, pelo respeito aos alunos, né? Se eu não coloquei eu uso, né, esse... O que eu faço? Se eu cliquei no like, é porque eu já vi. Se eu não cliquei... Aí vamos lá. Então nós temos aí o Ricardo Browning. Obrigado, professor. Estamos juntos. Admiro muito sua tranquilidade e sabedoria. Obrigado. Eu acho que quando você tem uma situação onde, querendo ou não, né, você acaba sendo uma espécie de líder, de capitão, e você tem, por exemplo, hoje, né, eu não vou nem somar as bases de e-mail, senão daria umas 11 mil pessoas, mas as bases quentes ali do Telegram, né, que aproximadamente 9 mil alunos estão caminhando conosco, né, centenas, né, de pessoas operaram dólar conosco, tem as carteiras, por quê? Como um trader profissional que eu sou, pela liberdade de expressão eu posso compartilhar
de forma lícita o meu conhecimento, né, educacional e também os meus racionais sobre o mercado, né? Então eu acho que você tem que estar muito bem preparado, você tem que estar tranquilo, tem que estar sereno, você tem que saber se a sua vida pessoal permite você desempenhar essa função, né? Você tem que se preparar fisicamente, mentalmente, né? Desde que eu desenvolvi esse trabalho eu nunca falhei um dia, falou, não tô afim hoje, tô com preguiça, tô desanimado, isso nunca, né? Se você tem esse privilégio, essa dádiva de ter alunos maravilhosos aí que acreditam que você pode entregar alguma coisa, você tem que usar isso como estímulo. E pessoal, o trabalho e o estudo duro, eles criam um hábito, né? E o hábito forma o caráter. Então, muito obrigado ao nosso querido amigo. Nós temos aí a Ana Luísa Soares Pereira, que também prestigia o nosso trabalho, é uma querida aluna. Bom dia, professor, parabéns pelo excelente trabalho. Eu poderia comentar a respeito da BBS3? Poderia sim, claro, com o maior prazer. BBS3 é um dos ativos bancários mais interessantes. A gente fez a opção por Sambi. E sempre dentro da minha verdade aqui, pessoal, da minha sinceridade, Sambi 11 é uma operação que nós fizemos que não deu certo, por enquanto, mas também não deu errado, assim, não está muito longe do nosso preço médio, né? Está um pouquinho abaixo. E BPAC já foi sim uma escolha, uma ação que a gente entrou. Então, por exemplo, aquela história que o professor conta aqui, eu sou um trader de um grande banco suíço ou americano, e o meu diretor chega, Wagner, você tem que se posicionar em BBS3, você vai ganhar bônus se der certo, comissão, blá blá blá, é compra ou venda? Compra. Tem um triângulo rompido, acionou um pivô de alta no rompimento de 33,42, voltou aqui no topo anterior, na região de R$ 35, está um pouco abaixo, enfim. Mas eu acho que essa queda de ontem, ela abriu oportunidade para quem estava atrasado e não vinha posicionado no ativo. Se eu pegar, por exemplo, aqui um gráfico mensal, ó, 6% de alta no mês, e aí se eu trouxer para o diário, né? Ah, pô, mas o ativo está esticado. Mas justamente uma queda como ocorreu ontem, ela abre oportunidade. O que não se deve fazer é comprar tão alto aqui longe da média. Aí escorrega, você vai lá e se posiciona. Minha interpretação dos fatos. João Vinícius, boa tarde, distinto mestre. O mini índice sofreu uma grande queda em consequência da invasão russa. Fato. Não. Pessoal, eu estou acompanhando todos os desdobramentos na Rússia em tempo quase real, temporada de balanços. Logo que o balanço sai, lá nos grupos de Telegram, tem aí como entrar na descrição dos vídeos. Resta saber se vai continuar um movimento baixista forte, se o petróleo vai subir, pois assim o menino subiria com tudo. Essa alta do petróleo, João, ela impacta algumas ações, 3R, Prio, Enalta, Petro 3, Petro 4, mas ela não é muito favorável à maior parte dos setores, porque encarece o custo de combustíveis e o mercado entende que pode impactar positivamente a inflação. Há também uma imensa cunha descendente. O mestre nos ensina como sinal de reversão, as manhas de Bollinger estão fechando. Excelente observação, muito inteligente da sua parte. Esse é o ponto, recuando bem o gráfico das manhas de Bollinger, parece até o bico de uma águia, verdade. Hoje o diário fez um candle muito poderoso que abriu para fora da banda inferior, reverteu, fechou dentro da banda. Outro comentário inteligente e interessante, deixando uma sombra inferior de quase metade do candle. Temos a configuração auspiciosa em fertilizante Zeringer. Não poderia ter um comentário, como sempre, inteligente aqui do João também. Na verdade, eu troquei as bolas aqui, ai. Eu confundi o comentário do Antônio com o João, mas vamos em partes aqui. Eu não vou gravar de novo, porque aqui a gente é transparente, é verdadeiro. Então, o que ele comentou? Se vai continuar, se encontra no 112 desenhando uma alta com a sua análise para os próximos dias de semana. Que Deus ilumine a todos nós. Eu misturei um comentário no outro. Se eu não fizer essas coisas, não sou eu, né? Bom, mini índice. Ontem eu comentava que seria interessante ele fechar acima do 112,035. Ele fechou, está abaixo de novo. Só que ontem a mínima foi lá no 110, agora está perto do 112. Eu ainda acho que hoje pode buscar algo perto do 113. É a minha visão, meu entendimento. Nós temos um pullback num eixo de um fundo duplo. Ó. Aqui é o padrão da alavanca.
correto? E é isso, daqui a pouco busca lá. Até o fim da gravação, acho que vai estar um 112. Lembra ontem que eu comentei que era quando estava no 110, praticamente na mínima, que eu acreditava que fecharia acima do 112 e não perto do 111, fechou no 112,750. Então hoje, eu acho que o mercado pode fechar por volta do 113, por ali. Ou perto disso, 112,500. Então aqui a gente tem um pullback no eixo aqui do fundo duplo. Legal. Então é o que eu penso, né? Eu acredito que continue em tendência de alta, João. E seu comentário sempre inteligente e do Antônio também. Então ele fala da fertilizante Zerinja. Por que é extremamente oportuno o comentário? Porque a Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo. Ou um dos maiores, né? Mas a grande parte, mais da metade dos fertilizantes utilizados no Brasil vem da Rússia. A fertilizante Zerinja vem de uma tendência de baixa aqui, tanto no semanal quanto no... O que eu vejo aqui, né? Eu vejo um martelo em formação no semanal e eu vejo no diário um padrão penetrante. Quando você fala das bandas, então será que ela vai ser beneficiada por todo... Elas realmente estão justapostas, então é uma situação que favorece a compra e é um ativo com boa liquidez. Perfeito? Então, obrigado. O que a gente tem é um padrão penetrante, então muito boa observação. Sobre a Cunha, seria mais ou menos isso, né? Excelente observação também. Então, parabéns aí pelo estudo. Está correto e digno de elogios. Então, situação que favorece a compra. Pode dar uma porrada, né? Bandas fechando, movimento forte à frente. Então, você está de parabéns pelo estudo, Antônio. Ó, que saiu para aí. Eu fico monitorando aqui no valor econômico. Kremlin diz que analisar a proposta da Ucrânia para encerrar a invasão. Muito bom. Cara, ontem eu tava andando, eu fui com a minha filha comprar uns adereços, assim, eu sou um pai que participa... Eu tenho um filho de 23 anos, participava de tudo, minha filha agora de 8 também. Comprar coisinhas do carnaval, vai ter uma festinha na escola hoje. E, pô, eu vi um camarada andando com uma camiseta da antiga União Soviética. Eu não sei se dentro do conhecimento dele ele tem noção que aquilo ali é a camiseta da antiga União Soviética, ou se ele fez mesmo para provocar. É a pessoa que busca o problema, né? Ela está disposta realmente a arrumar confusão. Eu olhei, lamentei. E eu, quando era mais jovem, provavelmente eu o questionaria. Hoje eu não faço mais isso, estou com 43 anos. Tenho ainda a minha personalidade, rebelde, questionadora, mas não a ponto de parar alguém na rua para questionar. Quando eu era mais jovem eu faria. Não com violência, com nada, mas eu questionaria. Hoje eu já não. Mas é um absurdo, né? Se a pessoa faz... Se faz sem saber, deveria se informar melhor. E se faz sabendo, a pessoa tem ou é uma pessoa com má índole mesmo, não é possível alguém, né, aprovar, né, o que ali está acontecendo, né? Eu acho que poderia ter sido negociado de outra forma. Agora, pessoal, dificilmente o Ocidente vai defender a Ucrânia, né? Então, o grande problema é uma abertura de precedente para outros países ali da região, da Cortina de Ferro, ou que faziam parte da União Soviética. Mas nesse caso da Ucrânia, deve haver um acordo intermediário, enfim. Não acredito que o Ocidente defenda a Ucrânia nesse momento. Rafael Catani, nosso querido amigo, querido aluno, ele... Bom dia, sextou exato. Pregão volta quarta-feira, 13 horas, depois de fechar hoje. Aqui no Brasil, ele pede Embraer e CPLE 6, claro, e aí ele fala também sobre Magalu. Então vamos lá. Então primeiro Embraer. Em BR3. Olha, a Embraer
tem um sinal técnico de compra, por quê? Um candle cheio que penetra o anterior, padrão penetrante, um padrão... Se abrir caindo, então, melhor ainda. Um sinal forte de entrada na ponta compradora. Aí ele pede a CPLE3. Vamos ver aqui Copel. Já é um ativo em tendência de alta, né? Corrige até a média, oportunidade para quem busca entrada em ativos já em tendência de alta. Perto da média, tá tudo certo para uma entrada. E aí ele pede MGLU, falando em MGLU, daqui a pouco meu filho vem para cá. Ele agora não mora mais comigo, né? Desde agosto do ano passado, mora em Santo André. Está trabalhando firme, trabalhando em 2 empregos. Olha, a região de suporte é interessante, né? Que foi marcada em março do ano passado. No semanal, está montando um martelo. Principalmente se hoje for uma sessão de alta, eu acho que o ativo fica interessante, sim. E ontem nós tivemos padrão penetrante. Abre lá embaixo, envolve mais da metade do candle anterior e rompimento falso desses 2 fundos. Então é uma situação gráfica interessante para compra, sim, no meu entendimento e interpretação. Aí o nosso querido amigo Marcel Fernando Bonassi, caro professor de histórico hoje, gráfico compartilhado do professor Roque. É isso aí. Eu compartilhei com a galera o melhor material que eu achei sobre a crise Rússia e Ucrânia. É o episódio 410 de Inteligência Limitada, né? Que trouxe o inteligentíssimo professor Roque N. Ozikukier. Então muitos alunos agradeceram, elogiaram. É isso que eu faço, eu procuro filtrar os conteúdos para trazê-los de forma mais resumida a vocês. Essa é a minha função. Uma delas, né? Para eu não esquecer também, eu vou falar de fluxo um pouco. O Antônio gosta muito, né, quando a gente aborda o fluxo. 25 bi 567 611 até o dia 22. E para não perder a moda, né? Os investidores estrangeiros estão comprando desde o dia 3 de janeiro, primeiro pregão do ano. Eles compraram anteontem também no dia 23, 838, 387. Eu tenho a impressão que ontem eles compraram mais de 1 bi. Saberemos na próxima semana. Tem esse delay, né? Até pela sombra inferior que formou no Ibov, eles devem ter comprado mais de 1 bi. Grato por compartilhar com o professor Roque. Sobre isso, em live, ele constata que o mundo mudou, fato. Estamos em uma transição de um mundo unipolar, poder americano, para um mundo multipolar. Eu concordo, vários blocos com poder, especialmente a China, sim. Forma-se, né, uma distribuição de poder diferente, né? Hoje, indubitavelmente, ainda mais... Para vocês terem uma ideia, né? A Rússia nunca deixou as suas fronteiras com a China e com a própria Mongólia tão, entre aspas, vulnerável, com o número de soldados reduzido, inclusive na Sibéria. E o que fez a Rússia? Ela alocou esses soldados ali na região de Belarus ou cercando a própria Ucrânia, né? Então ela confia tanto na sua parceria com a China que ocorre este fenômeno, né? Essa transição não será suave e pacífica. Disto, podemos considerar que fatores geopolíticos afetarão cada vez mais os mercados? Talvez, né? A gente tem algumas crises que passam rapidamente, outras não, né? Sempre teremos alguns problemas no radar, como a situação que envolve China e Hong Kong, China e Taiwan, né? As fronteiras ali, especialmente na região da Índia, né, americanos com chineses nessa disputa comercial. Então tudo depende, mas eu acredito que esse episódio da Ucrânia ele é um divisor de águas e todos os envolvidos terão que ter grande habilidade. Ninguém quer uma guerra mais ampla, não seria boa para nenhuma parte, e a gente tem que monitorar de perto. Você vê que não se fala mais, né, Marcel e outros maravilhosos queridos alunos que nós temos. O professor Wagner Caetano tem aquela teoria do arrefecimento, né? Cara, quem fala mais em crise hídrica? Não ia acabar o mundo, tal. Ah, mas aí deu sorte porque choveu. Mas choveu.
né, o movimento dos servidores, né, requerendo aumento, esvaziou-se, né? Então ele já não faz preço de forma contundente. A corrida eleitoral mostra-se agora um equilíbrio maior, né, entre Lula e Bolsonaro, talvez uma união de terceira via. O pessoal dizia que o mercado podia afundar para 80 mil pontos se o Lula despontasse nas pesquisas. Aí tem o caso do Alckmin, que é uma novela, né, que se for confirmado, na minha opinião, pode fazer preço para cima. Né? A variante Ômicron, pessoal, dá uma impressão, você lendo o noticiário, que a pandemia acabou, só que ela não acabou. Então, ao mesmo tempo que exagerava-se anteriormente, agora é como se a pandemia tivesse acabado no Brasil e mundo afora, só que ela não acabou. Então, você vê como é maluco, né, esse negócio dos drivers. Agora, por exemplo, até que ponto essa situação na Ucrânia vai interferir na quantidade de vezes que o Fed vai subir os juros em 2022. Então, realmente, é um jogo de xadrez e Jundiaí cada vez mais 10. Eu tenho amigos aí em Jundiaí, o Emerson, que é meu irmão, mora aí, está construindo, inclusive, fazendo uma casa maravilhosa. E é uma cidade fantástica, né? Eu já conheço Jundiaí há um tempo, eu já tive um comércio em Jundiaí, na área de moda voltada ao público feminino. Então já tive negócio, já fui comerciante em Jundiaí há muitos anos atrás, e eu trabalhei numa empresa em Itatiba e Jundiaí fazia parte da minha região. Então eu adoro aí Jundiaí, Itu, Itupeva, Indaiatuba, e é isso. Aí tem o comentário do Thomas, pessoal, que é um comentário duro, né? Só que é um comentário honesto, um comentário que visa o bem da nossa comunidade. Mas é um comentário duro e eu vou responder de forma proporcional. Eu acho que esse é o jogo, né? Então vamos lá. Boa tarde, professor. Espero que esse comentário, que veja esse comentário até na sexta. Aqui estamos em mais um ano perto do carnaval com o evento binário a se desenrolar. Qual o evento binário? A Rússia e a Ucrânia não é um evento binário. Então, ponto número 1. Né? Por que é um evento binário? Evento binário é quando você tem uma eleição, em segundo turno você não sabe quem vai ser o presidente, ou quando tem, por exemplo, quando teve o Brexit, a Rússia e a Ucrânia não é um evento binário. Faz quase um ano que tem essas movimentações perto da Ucrânia. Então, ponto número 1. Da última vez que isso aconteceu em 2020, na quarta-feira abriu com um gap de mais de 10 mil pontos. Da última e única vez que isso aconteceu. O caso que aconteceu, por exemplo, do Michel Temer com o bandido da JBS foi um cisne negro, coisa de bandido, não tem como prever esse tipo de fenômeno. Só os próprios envolvidos sabiam, especialmente o pessoal da JBS. Então, ponto número 2. Onde quem saiu antes se deu bem, ou pelo menos não quebrou a conta. Aí eu respondo a você. Cada um é responsável pelo seu destino financeiro, cada um sabe quanto pode alocar em bolsa, né? A gente fala muito do manejo de risco, e todos são livres para fazer as operações que bem entendem, mesmo porque ninguém segue um profissional só. Eu já fiz esse tipo de pesquisa aqui umas 3 ou 4 vezes. Cada investidor segue em média 3 profissionais, ou 4. Essa é a média, ok? É 3 com alguma coisa, é quase 4 profissionais. Comprar uma... Acho que o que acha prudente fazer de correto sair na sexta dos mini-contratos? Não, nós manteremos os mini-contratos e as carteiras. A única coisa que a gente não vai fazer é uma exposição ao dólar durante o feriado, porque a gente já realizou o lucro de 600 pontos, a gente vai dar um tempo no dólar no curto prazo. Agora, se acha interessante comprar uma put que é uma opção de venda de BOVA11, é uma situação interessante. Você paga o prêmio e fica mais protegido. Acho que tem pessoas aqui nos grupos fechados e abertos que esperam ansiosamente uma recomendação nesse sentido. Quais pessoas? Só você perguntou. Então, se mais pessoas tivessem esse mesmo anseio, teriam perguntado. Só você e uma outra pessoa de um grupo antigo que eu tenho há muitos anos, de ex-sócios e tal. Então não é uma pergunta. E quando é algo comum, eu até respondo coletivamente, ok? Afinal, estamos calejados perseguindo um objetivo que parece cada vez mais distante. Qual o objetivo? Né? E se isso somar uma queda significativa na quarta, pode ser a despedida de muitos. Pode, é renda variável, é que nem montar um negócio, que nem empreender, é a mesma coisa. Por isso você tem que saber o dinheiro que você põe. Não colocar dinheiro de herança, indenização trabalhista, jamais dinheiro de carro, de imóvel, quando é o seu único dinheiro de empréstimo, de agiota, pegar dinheiro de parente para investir. A bolsa, como muitas coisas, ela é um negócio que envolve risco, né? Principalmente novatos que querem ganhar dinheiro na renda variável, principalmente aqueles que seguem gerenciamento de risco muito apertado. Desculpe a sinceridade, mas o recomendado por você é apertado, certo? O meu manejo de risco é um mini contrato de índice
para cada 5 mil reais de patrimônio. Do day trade, com 20, 30 reais, você opera um mini contrato. Pelas regras da bolsa, com um pouco mais da metade você também opera. O meu é apertado. E do dólar, que com 40, 50 reais, agora 100 você opera um mini contrato no day trade. E com 3 mil e pouco você carrega o swing trade. Se você estiver disposto a usar a carta fiança, com R$1.000 você vai de um dia para o outro com mini contrato de índice ou de dólar. Um pouquinho mais de R$1.000. O meu é 15 mil para mini dólar. O meu é apertado. Eu falo para não alavancar no intraday, para tomar cuidado com giro. A gente usa de 10 a 20% da exposição do day trade, mais perto de 10 do que de 20. Eu não acho apertado, eu acho equilibrado. Então, por exemplo, você escreveu, eu estou respondendo de forma dura, como você fez, só que de forma educada, cada ponto que foi abordado. Perfeito? E vamos em frente, tudo de melhor a você, saúde e paz. Pessoal, falando um pouco sobre o milho, né? A gente está de olho sim, a Ucrânia produz cerca de 17% do milho que é consumido no mundo. Se a gente entrar, vai ser na compra não hoje, talvez na quarta, vamos ver como volta. E vamos fazer aqui os ativos fixos. Bom, como os mercados estão abrindo, né? Algumas ações estão abrindo, o que eu vou fazer? Acho que faz sentido eu falar das bolsas, falar do DI primeiro, depois das bolsas, tal, para a gente pegar as ações já com o início das suas negociações. Então, falando um pouco do DI, né? Poxa, professor, mas a Selic está em alta, subiu pra caramba, tal. Como é que esse DI não explode, né? Porque geralmente o DI, por exemplo, a gente está falando em DI, um F25, é uma curva um pouco mais longa. Então, aparentemente, o DI está distribuindo para perder a média de 21 e cair rumo aos 11 numa primeira batida. É a minha leitura. Aí nós temos o dólar. O dólar, vocês sabem que a gente realizou 600 pontos de lucro, a gente veio com uma compra quase nessas máximas aqui, fez um oco, tal, perdeu a LTA. E agora é normal esses movimentos de repique. O movimento de alta ontem foi muito forte. Teve o fora da banda, dentro da banda, está segurando na média de 5. Né? O dólar... Aquela minha postura franca de sempre, né? Se eu achasse que tem algo tão claro assim no dólar no momento, eu não estaria líquido, né? Então é um gráfico bagunçado, parece um oco meio torto, ao mesmo tempo tem um rompimento falso de 5085, né? Então, teoricamente, isso daqui levaria os preços para cima, mas a média a gente percebe que faz um papel de resistência, enfim. Certo? Ibovespa em dólares na tela. Ibovespa em dólares. Teremos correções no meio do caminho. Ontem é algo clássico, né? Você pega, por exemplo, aqui, esse topo anterior e você pega a média e a mínima de ontem, é um doji, quer dizer, um movimento técnico, né? E eu vou mostrar isso no gráfico aqui do TradingView, que eu uso um gráfico mais limpo, dá para ver melhor. Pessoal, olha aqui que situação. A máxima do dia 13 de dezembro, 105,41. Qual que foi a mínima de ontem? 105,10. Colado aqui pela volatilidade. Então houve um teste do topo anterior e fechou acima desse ponto nevrálgico, que é o 106,22. Uma barra provavelmente de ignição, né, de início de movimento. Você pega, por exemplo, o gráfico do Ibov. Qual que é o topo anterior que gerou essa queda no mês de dezembro? Qual que foi a máxima? 109,492. Qual a mínima de ontem? 109,125, teste do topo anterior. E fechou acima do ponto nevrálgico, que é o 110,320. Então não é um movimento fantástico aqui? Né, longa sombra inferior. Agora, qual que é a máxima do martelo de ontem? 112. Então, seria interessante hoje o mercado fechar acima ou perto do 112 para esse martelo permanecer vivo, digamos assim. Entende a situação, né, de uma forma mais ampla, o que da questão, né? A moral da história, como dizia o meu saudoso e querido pai, o pulo do gato.
né? Então é isso. Deixa eu ver se tem algum e-mail para responder de forma coletiva, alguma coisa aqui. Acho que tá tudo certo. Cara, eu vendi um carro, um dos automóveis que eu tinha, né? Vendi no... Não, na verdade eu anunciei no iCarros e no Web Motors. Cara, os caras me amam. Eles mandam 200 e-mails, não sobre o carro, porque eu fui lá e tirei o anúncio, claro, né? Mas eles massacram na base, caramba. Massacram a base, né? Eu paguei uma grana para anunciar no Web Motors, aí vendi pelo iCarros, que foi aquele anúncio gratuito, vai entender. O rapaz comprou, é lá de Bragança, gente boníssima. E eu aprendi mais uma, porque ele usou uma carta de crédito para pagar parte do valor, eu não sabia como é que era o procedimento com pessoa física. Aprendi mais um procedimento aí. Vendi legal, ele adorou o carro bem bacana. Super bem conservado. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Falar um pouco dos ativos internacionais que a gente acompanha. O DXY, aparentemente nós tivemos aqui um rompimento falso 97,441, mas é complicado trabalhar contra esse tipo de barra também, porque ela rompeu um pivô, né, 96,435 e tal. Então é um cenário dúbio aqui, indefinido também. Temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Teríamos aqui um rompimento falso de um canal, provavelmente sim, e também do 1166, mas precisa confirmar esse martelo, mas só o fato de estar no território delimitado aqui pelo canal de baixo é interessante. Imagina, por exemplo, uma simetria em V comprida com teste da parte alta. Parte desse fluxo eu tenho certeza que viria para o Brasil pelo andar da carruagem. Aqui a gente tem as bolsas europeias com escândalos aqui nas suas movimentações. No mínimo, eu creio no teste desses fundos anteriores e na busca pela média de 21 na próxima semana. E mesmo sendo feriado no Brasil, é claro que nós vamos acompanhar as bolsas europeias. Pessoal, professor Wagner Caetano aqui, a gente não dorme no ponto, né? Eu vou pra praia, levo os materiais de trabalho, iPad, iPhone, eu vou nadar, eu levo os equipamentos, eu tô no treino, eu tô no banho vendo as coisas. É a minha vida, é isso que eu gosto. E, inclusive, né, até completando aquele comentário que o Thomas fez, que foi um comentário duro, mas é um comentário honesto, e eu deixei ali e estou respondendo. Muitas vezes, né, o aluno ele só olha o resultado das operações, que é importante e é o mais importante, mas não é só resultado. A gente trabalha aqui dioturnamente para formar o aluno, para ensinar as técnicas, né, para entregar conteúdo. Isso tem que ser levado em consideração também, no meu entendimento. Não é só resultado, né? Tem todo um trabalho de formação, de capacitação dos investidores e investidoras que a gente promove. Então no caso do Eurostock 50 há um martelo, a confirmação provavelmente virá mesmo a 3339, que seria no rompimento da máxima, quem sabe ainda hoje. Aí nós temos a Bolsa de Paris, que esse padrão que a Bolsa de Paris desenhou, ele é denominado Spinning Top, porque ele tem sombras inferiores e superiores. A Ucrânia pede negociação, o presidente sugere desistir da OTAN e adotar status neutro. Rússia diz que ele mente. Se adotar status neutro e desistir da OTAN, aí é uma situação que pode resolver o conflito de forma rápida, como aconteceu na Crimeia. Eu falei sobre isso ontem. Eu estava numa sorveteria com a minha filha, né? Ela estava pegando sorvete, e eu coloquei uma matéria no Telegram que falava sobre isso, né? De um estudioso que acreditava que fosse algo de jogo rápido, como aconteceu na Crimeia também. Então a Bolsa de Paris já rompeu a máxima do Spinning Top. Reino Unido, esse tipo de barra que cobre pelo menos a metade da anterior, é uma barra gêmea. Eu acredito que isso seja um sinal muito forte de recuperação à frente. Nós temos o EWZ, né? No pré-mercado uma leve queda, mas assim, média de 21 respeitou, é isso, né?
Será interessante sim trabalhar acima de 32,80 para não ficar com cara de topo duplo. Perfeito. O BZQ ontem subiu, veio na média. Existe um eixo de W a 13,01. É interessante que perca para não ficar com cara de fundo duplo. E nós temos o VIX, um sinal de topo forte ontem, por quê? Fez uma máxima menor, quer dizer, um topo mais baixo que o anterior. E aparentemente é uma barra elefante de queda aqui que deve trazer o preço pelo menos dos 26 dólares. Não vou dizer hoje, mas no curtíssimo prazo. Os futuros americanos que trabalharam em queda durante toda a madrugada estão subindo. 0,15 o Dow Jones, 0,16, S&P 0,24 o índice Nasdaq. Então devem dar continuidade aos sinais que nós tivemos ontem. Perfeito? Então nós tivemos, por exemplo, aqui um sinal forte. Não é um martelo clássico porque teria que ter um corpo menor, né? Mas é o mesmo racional. Um rompimento falso de 33,150. No caso do S&P, um padrão penetrante. Eu até coloquei nos stories do Instagram. Padrão forte, indica recuperação. E o índice Nasdaq também, padrão penetrante com rompimento falso da mínima do dia 24 de janeiro a 13,094. Os títulos americanos de 10 anos voltam a subir depois de testar os topos anteriores e as médias, não há sinal de arrefecimento. Nós temos o petróleo mais moderado. Lembra que eu comentei com vocês que alguns alunos meus a 100 dólares estavam realizando lucro e alguns entrando até na venda do petróleo? Então acertaram o racional. A mesma coisa aos 105 aqui no petróleo Brent. E o minério de ferro trabalha de forma anêmica, porém mantendo uma simetria em V e uma provável acumulação que deve elevar os preços na próxima semana. Aí temos o índice Nikkei, indica um rompimento falso e um movimento de recuperação para as próximas sessões. E nós temos também a Bolsa da China, que mostrou algum nível de reação. Então vamos fazer os índices aqui, né? Daí a gente parte lá para os ativos fixos. E sim, acredito que ainda hoje o mini índice bate os 113 mil pontos. Se bater, a gente acerta mais um racional no intraday. Small 11, né? Sinal muito importante. Recuperação de ponta a ponta. Hoje está dando continuidade para o alto e avante. É o caminho mais provável, e FNC deixou um martelo, respeitou o fundo anterior. É claro, né, vai ganhar força acima de 10,682, que é a máxima do martelo, mas o sinal ele já é interessante por si só. Aí nós temos o Imob, índice do setor imobiliário, um pullback na linha superior do canal rompido, um fechamento muito mais perto da máxima do que da mínima, e hoje está subindo. Eu acho que ganha um pouco mais de corpo ao longo do dia. O IMAT até em razão do petróleo negociando de forma baixista, porém, entretanto, todavia, se acionar o martelo a 5,885, ali a gente pode dizer, vai demonstrar força, pode ajudar na recuperação do índice. O índice de energia pleno, né? Não colocou essa movimentação em xeque, topos e fundos ascendentes para o alto e avante. Tem o índice de consumo, que é onde está a chave na minha visão. Não se aplica CLTA, uma recuperação que preserva essa região de fundo, não deixando com cara de topo duplo, mas precisa de um movimento um pouco mais forte, talvez fechar perto de 1% de alta hoje. Seria o sinal que eu espero e que gostaria, que seria mais próximo aí do ideal. Perfeito? Aí a gente tem... Eu vou fazer os ativos fixos já. Antes disso, eu vou falar da carteira Desafios. A gente tem Positivo, que é uma aposta de risco, para tentar capturar no mês de março um movimento aí de 20, 30%. Interessante essa reação de curtíssimo. Se fechar o gap e romper a média de 5, passa uma serenidade um pouco maior. Cure, a simetria remete a 8,60 logo no início de março, na minha interpretação. BPAC
Você vê a força aqui dos compradores, respeitou os topos anteriores para o alto e avante. Gerdau, apesar de trabalhar de forma anêmica, fechou o gap e mostra um candle relativamente interessante ontem de recuperação. E local web é local web, né? Uma barra legal, tal, mas ela tem que romper e rasgar aqui 11,29 para buscar os R$16 ainda no mês de março, um cenário que eu acho bastante provável. E Melk também reagiu numa região de suporte, um candle de força, mas o ideal é romper a média de 21 e não voltar durante uns 2 pregões, aí ela engata e vai para R$5 aí no mês de março, na minha interpretação. Ok, então eu vou... E agora irei para os ativos fixos aqui. Ambev na tela. Entendo que o desenho do ombro cabeção invertido foi preservado. Vamos ver B3, SA3. Também. Só que nesse caso é um pivô de alta, né? Semana que vem, acredito piamente no rompimento dos 15,13. Banco do Brasil nós comentamos. Aí tem Bradesco. Bradesco, mega oportunidade, ativo extremamente descontado. Se romper de baixo para cima 20,52, vai provavelmente estopar os vendidos mais recentes e vai atrair compradores. Teve fora da banda dentro da banda e acima de 20,47 aciona o doji, já deve atrair até robôs mesmo que trabalham rompimento. E a mesma coisa da Itaúsa, só que o ponto do fundo anterior é 9,92 e a máxima de ontem 9,96. Aí nós temos YouTube. Eu entendo esse movimento de correção YouTube como oportunidade, né? Acima de 25 e 21 é o mesmo racional, atrairá compradores para o ativo. E Sambi, a nossa posição, continuamos com ela. No momento que engatar, ela vai rasgar um candle forte aqui, uma barra de ignição, e marcará um fundo aí, quem sabe, de semanas. E aí BPAC é isso, né? Força, fúria, né? Eu não duvido a gente conseguir vender esse ativo acima de R$40 ao longo das próximas semanas, vai saber, né? Mas aqui já seria um lucro bem forte a 32,29. Falamos já dos índices, aí tem Petrobras vai ficar nessa gangorra. Eu prefiro Enalta, Prio, 3R, mas a tendência é de alta, porém, entretanto, todavia, abaixo de 34,64 não mostra força. E eu não duvido que o petróleo corrija um pouco mais no curto prazo. Então, o mínimo que Petrobras vai fazer é patinar, né? E a perda da CLTA, sim, e pode acelerar um pouco a correção. Aí, a seguir, temos Vale. Caindo, né? Por causa de um minério anêmico, mas Vale, é uma exposição de compra mais para médio prazo, aqui eu diria. Aí os ativos estão abrindo aqui, o programa ele trava um pouco, fica um pouco mais lento. Ontem, né, eu comentara sobre uma ideia de compra em China 11 nos R$7, tá a 7,33, eu acredito que é isso, né? Então justificou-se uma compra descontada, um bom prêmio de risco perto dos R$7. Eu vou fazer mais uma carteira, depois eu atualizo isso aí. Eu vou fazer... Aí fica faltando o Fly USA e a Pocket, eu vou fazer a Ouro. Aí pra gente entrar na reta final aqui dos trabalhos. Então SAPR11 reagindo bem ao balanço. Sem novidades, tem um amplo espaço para subir. Ativo de guarda da carteira. Aí temos Porto Belo, que tem um triângulo maior e um menor. É um ativo extremamente descontado e interessantíssimo. Honey, na minha visão, é o melhor ativo do setor de papel e celulose, ainda mais com a correção de ontem. Eu entendo como uma barra elefante, uma barra de ignição. Aí nós temos Pets, né, que respeitou a média de 21, é uma ação que pode subir 20%, 30%, até com uma certa facilidade no mês de março. A mesma coisa que eu vejo em Semin. Mas eu vejo, por exemplo, em relação Semin e Pets, um potencial até maior em Pets. Rail, é a mesma história, né? A gente vê ações do setor, ela está atrasada de forma absoluta e relativa, quando a gente compara com os ativos do setor. Grendene nós comentamos, e tem Natura. Natura, ela ensaia um grande movimento, quando começar, talvez monte um fundo aí,
para semanas ou até mesmo meses. Então, e falando do mini índice, né, a gente abriu o racional um pouco abaixo dos 112 mil pontos, entendendo que vai bater 113 hoje, e eu estou convicto que vai bater o 113 e seria interessante fechar acima de 113, 113,100, né? Porque os vendedores colocam uma barreira de 113, 113,100 e daqui a pouquinho pega o 113 ali e o desafio primeiro no 112,870, aí fecha a gap a 112,925, então a barreira número 1, barreira número 2 e o 113, por ser uma situação psicológica, pode gerar alguma briga entre comprados e vendidos também. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu volto aqui no YouTube mesmo, o Instagram funcionando direto, assim como o Telegram. Né? A comunicação mais dinâmica e frequente ela ocorre via Telegram e Instagram, apesar que a gente replica no LinkedIn, no Facebook e também trabalha bastante à base de e-mail. Saúde e paz a todos, um grande abraço, valeu!